Me disseram que aqui é o devocional do Temor e Tremor, né? Tô falando do João Calvino, né? Ah, tá certo. Eu vou ouvir. Solta o play. Vem, vinheta. Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei, fui rebelde, fugi do Senhor. Então, pessoal, esse é mais um devocional que tá começando, né? Já estamos no meio da semana. Evaí e Kertlin já deram início, já apresentaram João Calvino para nós. E hoje eu trago mais um devocional em João Calvino. O devocional de número 52, que fala sobre o precursor de Cristo. A nossa leitura vai ser do versículo que está em Malaquias, no capítulo 4, versículo 5. Pega sua Bíblia, abre aí Malaquias, vou dar um tempinho para você procurar Malaquias, capítulo 4, versículo 5. E diz o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. No artigo de hoje, João Calvino vai apontar o que, para a época, tanto de João Batista quanto para a época dele, e para a nossa época, é um assunto muito relevante. A necessidade de nós entendermos que a nossa fé é muito mais do que uma religião. O artigo diz o seguinte: Depois de testificar aos judeus que, apesar de Deus suspender temporariamente o curso do ensino profético, eles ainda tinham na lei o suficiente para a salvação. O profeta promete agora a renovação da igreja, como se dissesse: o Senhor inesperadamente fará ouvir a sua voz mais uma vez depois de um longo silêncio. Isaías, ao profetizar o retorno do povo, fala do mesmo assunto quando diz: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Ao mesmo tempo, ele indica que chegaria a hora em que o propósito de Deus seria confirmar e selar todas as profecias por meio de seu Filho unigênito. O próprio Cristo afirmou que João Batista era o Elias que tinha sido prometido, em Mateus 11:14. Assim como antes levantou Elias, a intenção de Deus era levantar João Batista com o propósito de restaurar o seu culto, pois sabemos que nos dias do Tesbita, não somente a verdade estava corrompida e o culto a Deus viciado, como também a religião inteira estava quase extinta, de sorte que não restava nada puro nem íntegro. Na vinda de Cristo, embora os judeus não adorassem ídolos, mas conservassem alguma forma exterior de religião, o todo da religião deles era espúria, de modo que essa época, por causa da multiplicação de seus aviltamentos, poderia, de fato, ser comparada aos dias de Elias. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário. Ainda no mesmo devocional, João Calvino faz essa oração. Uma oração que, para mim, tem muito sentido e me faz pensar e refletir sobre o quanto nós desejamos a Cristo e o quanto nós desejamos viver esse evangelho e a doutrina do evangelho. E a oração diz o seguinte: concede, ó Deus onipotente, que assim como nada tem sido omitido por ti para nos ajudar e progredir no curso da nossa fé, e visto que a nossa preguiça é tal que, apesar de estimulados por ti, quase não avançamos nenhum passo, ó, concede que pelos vários recursos com os quais nos tens suprido, busquemos ardentemente tirar proveito, de sorte que a lei, os profetas, a voz de João Batista e especialmente a doutrina do teu Filho unigênito possa nos despertar mais completamente, para que não apenas corramos para ele, mas também sigamos constantemente nesse curso.
perseverando nele, até que ao final recebamos a vitória e a coroa do nosso chamado, conforme a herança eterna reservada no céu, que tens prometido a todos quanto não desfalecerem, mas esperarem a vinda do grande Redentor. Amém. Teu sangue verteu e agora... Ouvintes, eu fico meditando nas palavras de João Calvino e eu fico pensando também no meu coração o quão forte isso soa. Assim como ele disse no artigo, a sociedade e a religião vigente dava apenas o status de religioso, de homem de fé. E ele fala aqui que os cultos também já estavam viciados, ou seja, eram cultos automáticos, autônomos, né? E já colocado no automático, e você vai ao culto e não pensa no que faz, é apenas a liturgia pela liturgia, sem o significado de estar ali. E me faz refletir sobre hoje, sobre os nossos cultos, sobre as nossas igrejas, templos e instituições. Esse momento de quarentena é um momento em que Deus faz um silêncio. E ao mesmo tempo ele grita, como diz C.S. Lewis. É um momento em que ele silencia o mundo, silencia até mesmo os louvores cheios de vaidade, cheios de egocentrismo. Ele silencia tudo, ele silencia até mesmo a igreja evangélica brasileira. Ele silencia tudo e deixa cada um na sua casa. Onde nós não adoramos mais no templo e nem em Samaria e nem no monte, nós temos que adorar agora a Deus em espírito e em verdade. E principalmente em verdade. Mas qual verdade? A verdade do meu coração corrupto? Não. A verdade da palavra. Aquele que tem a palavra. Aquele que está alicerçado completamente na palavra. Aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor, porque sabe estar arraigado na doutrina do seu Filho, assim como o João Calvino ora, para que nós estejamos principalmente, não apenas na voz do João Batista, não apenas na voz do profeta, não apenas na voz dos nossos líderes, que são pessoas usadas por Deus, mas em Cristo Jesus. Aqueles que estão firmados em Cristo Jesus compreendem esse momento de silêncio do mundo e do grito de Deus ao nosso ouvido, para entender que Ele virá, olhando para Ele. Hoje, João Batista pode ser um movimento, um devocional, pode ser uma pregação do Paul Washer, pode ser tanta coisa, pode ser os estudos reformados, podem ser o grito da igreja necessitando e ansiando pela palavra da verdade, do evangelho, não é um evangelho água com açúcar, mas é aquele evangelho do próprio João Batista, dele dizendo, ele virá, arrependam-se, porque ele virá. Esse é o momento em que o mundo silencia e chora, mas é o momento em que a voz de Deus tem que ecoar fortemente, dizendo, ele virá, ele voltará. E assim eu faço das palavras de João Calvino a minha. Ó, concede-me que pelos vários recursos quais nos tem supridos, e já tem nos dado tanto, busquemos ardentemente tirar mais proveito, de sorte que a lei, os profetas, a voz de João Batista, mas especialmente a doutrina do teu Filho. E eu pergunto a você, meu querido, você conhece o Filho de Deus? Você conhece a Jesus Cristo? Eu lembro, eu estou fazendo uma pregação para levar essa ministração na igreja esses dias que se seguirão, e a declaração de Pedro é, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você conhece esse Cristo, esse Filho do Deus vivo? E João Calvino continua dizendo, isso nos possa despertar mais completamente, para que não apenas corramos para ele, mas também sigamos constantemente. Bem no início, Calvino diz assim, nós temos ainda recebido tanto do Senhor, mas agimos com tanta preguiça. Quanto nós temos aproveitado essa quarentena, com mais preguiça ainda, para não buscar ao Senhor. Esse devocional, todo esse projeto aqui, é para que nós deixemos a preguiça de lado. É para que em um dado momento, você que não tem costume de fazer devocional, você possa parar para entender quem é o Filho de Deus. Tudo aqui
tem que apontar para ele. E Calvino continua, e ele diz, perseverando nele, não na minha força, nele, até que ao final recebamos a vitória e a coroa do nosso chamado. Porque um dia ele voltará, mas esses esperam a vinda do grande Redentor, porque ele disse que voltaria novamente. E assim eu encerro com Malaquias 4 e 5. E ele diz, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele nos envia ao mundo surdo, para gritar em alta voz, arrependam-se, consertai seus caminhos, se apresentem diante de Deus, porque o grande e terrível dia, o trono branco, está próximo. Tenha um bom dia, medite e entenda, não com temor, não com o tremor, aliás, não com medo, né? Não com medo de que você será julgado. Porque aqueles que estão em Cristo, eles não serão julgados. Mas se encontre com o Senhor hoje e diga, Senhor, põe em mim mais vontade ardente de te conhecer e de perseverar em ti. Até que aquele dia, aquele tão esperado dia, venha. E Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Sou digno de ser chamado filho de Deus. Eu convido você a curvar sua cabeça e orar. Espírito Santo, que clama junto com tua noiva, ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos viver como nos diz João Batista, mas não dormindo, não apenas praticando um culto, ó Deus, automático, mas praticando, ó Deus, um culto, meu Pai, racional e principalmente de inteira devoção ao Senhor. Que o nosso coração se apegue à tua lei, que o nosso coração se apegue à pessoa de Cristo, que o nosso coração deseje andar na doutrina da pessoa de Cristo. Que nós, como igreja brasileira, nós como ouvintes aqui, cristãos simples que vivem no anonimato, possamos influenciar a nossa geração, o nosso meio, a nossa família, cada um aqui, meu Pai. Aqueles que são em lares, ó Pai, que ainda não conhecem, ó Deus, o Teu Evangelho. Aqueles que vivem uma fé, ó Deus, isolada. Aqueles, meu Pai, que vivem em uma faculdade. Que nós possamos, ó Deus, gritar ao mundo surdo e doente, meu Pai, que Cristo é vida. E que é vida em abundância. Que Ele é a ressurreição e a vida. E que Ele, somente Ele, Pai, tem o poder de curar a nossa doença mortal, que é o pecado. E que nos apeguemos a Ele e perseveremos nele, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Pai Santo, faz Tua vontade em nós, em nome de Jesus, porque Teu é o reino e Tu é a glória, para sempre. Amém. Não esquece de compartilhar esse devocional. Não esquece também de orar por nós. Nós necessitamos muito das orações de vocês.